Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas em mais um comentário. Se você quer sugerir algum assunto para ser comentado aqui, coloca aí embaixo, escreve sua sugestão, quem sabe a gente vai comentar um pouquinho a respeito desse assunto que você está propondo aí. Hoje o comentário vai para um tema que é o parentesco. Parentesco que ao longo do tempo tem sofrido algumas transformações a respeito de como ele vem sendo entendido, né? Vamos observar aqui essa foto que vai mostrar um pouco a amplitude do parentesco, né? Aqui a gente tem uma comunhão de pessoas, tem homens, mulheres, crianças, animais, bebês. Então, olhando para essa imagem, a gente se remete à ideia da família extensa, aquela família que vai além do pai, da mãe e dos filhos, né? Porque a gente vê uma comunidade aqui de pessoas reunidas e em torno aí de uma união de parentesco, inclusive com a ideia dos animais, que já é um pouco mais contemporânea, trazer os animais para a ideia de família, né? Então, a partir daí que a gente vai discutir o que é o parentesco e não é possível entender como que se trata hoje do parentesco, senão a partir da família na Constituição, que tem a sua base em 4 pilares: a funcionalização, o pluralismo, a igualdade e a responsabilidade. Esses pilares, né, que eu chamo da família na Constituição, vão ser responsáveis pela compreensão da família e dos institutos do direito de família hoje. Na Constituição, a família pode ser entendida como a família funcionalizada. O que isso significa? A família não é protegida apenas como instituição em si mesma, e sim porque ela serve para um fim, que é o livre desenvolvimento dos membros que compõem aquela família. Então, se a gente comparar hoje a ideia dos membros e da família como um todo, né, que vai formar-se a partir das pessoas que se vinculam pelo parentesco, a partir da Constituição pode-se compreender que o elemento central da família são os membros que compõem essa família, porque afinal de contas a família serve à promoção desse livre desenvolvimento dessas pessoas. Então a família hoje está funcionalizada à realização da dignidade dos membros que compõem essa família. Uma outra característica que também se traz a partir da Constituição é o pluralismo. Por quê? A Constituição ela traz não mais uma única família a ser protegida pelo Estado, um único modelo. Ao contrário, há um pluralismo que na família é compreendido a partir da existência de múltiplas famílias. Não há um modelo de família, não há tipos de família. A família é protegida pelo Estado num ambiente plural, de pluralismo. Então, existem vários tipos familiares e há um entendimento de que não são tipos fechados de família. Apesar da Constituição se referir expressamente ao casamento, à união estável e a chamada família monoparental, não há uma restrição a esses modelos familiares para serem protegidos como família. A igualdade é um parâmetro, uma base importantíssima na família. Igualdade tanto na relação conjugal entre homem e mulher, ou se a família for formada por pessoas do mesmo sexo, entre o homem e o homem, a mulher e a mulher, ou seja, não há uma hierarquia dentro dessa relação de conjugalidade na administração, na construção dessa comunhão de vida. E também dentro da seara dos filhos. Por muito tempo
dentro do direito de família, havia classe de filhos e com direitos diferenciados. Atualmente, a partir dessa ideia de igualdade, acabou-se com qualquer tipo de diferenciação e de classe de filhos. Então, há uma igualdade entre os filhos. E a responsabilidade, porque e essa responsabilidade ela decorre especialmente do pluralismo. A partir do momento que o Estado protege as pessoas na sua autonomia de formação das entidades familiares de uma forma livre, há também uma responsabilidade inerente a essa autonomia. Não só uma responsabilidade entre as pessoas que formam, que constituem essa família, entre cônjuges, entre companheiros, mas também uma responsabilidade parental dos filhos, dos pais em relação aos filhos, e também uma responsabilidade dos filhos em relação aos pais quando idosos. Então, essa ideia de responsabilidade permeia toda a família. Então, essas bases aí também vão ser importantes para a construção do parentesco, a interpretação hoje do que pode, né, que formação social pode ser entendida como parentesco. Então, a gente começa a estudar as relações de parentesco, entendendo que o parentesco ele tem duas origens. O parentesco ele pode ser natural, quando ele resulta da consanguinidade, do laço de sangue, do vínculo consanguíneo, e o parentesco também pode ser civil, quando ele resulta de uma outra origem. O parentesco natural passou a ser facilmente comprovado com o exame de DNA. Então, hoje, se eu quiser provar que determinada pessoa tem um vínculo consanguíneo de parentesco com outra, o exame de DNA é certeiro, ele tem 99,99% de acerto. Mas o que veio acontecer? Embora por muito tempo a gente não tivesse esse conhecimento, né, não tivesse acesso a essa tecnologia do DNA, se estudava e também a prática do direito de família dentro dessa relação de parentesco de pais e filhos ficava voltada para essa prova do vínculo consanguíneo, porque além do vínculo consanguíneo, a outra forma de parentesco que era consagrada era a adoção. Então, ou você era parente pelo vínculo de sangue ou pelo vínculo da adoção. Mas, atualmente, essa outra origem do parentesco, o parentesco chamado civil, ele não resulta somente da adoção. Ele pode resultar de outras fontes. E que fontes são essas? Tem se pensado na socioafetividade, que é uma relação que é construída com base na posse de estado de filho, quando você trata uma pessoa como filho, como ela é conhecida dentro do seu ambiente social, como filho de alguém, e até o uso do nome da pessoa como se filho fosse, sem ter esse laço de sangue. É muito comum, por exemplo, que alguém registre como seu o filho que não é biologicamente falando, e aí então aquela pessoa vai ser registrada como um filho de alguém que não tem um vínculo biológico. Essa situação que não é a mais acertada do seu ponto de vista jurídico, conhecida como adoção brasileira, né? Porque você não pode simplesmente ir ao cartório e registrar como ser um filho que biologicamente não é. Então, essa situação, ela pode gerar uma posse de estado de filho, por exemplo. Mas apesar de a gente ter várias origens da filiação, esqueci de falar da reprodução humana heteróloga.
na reprodução humana heteróloga, se utiliza de material genético de um doador, de um terceiro. Então, não vai haver vínculo consanguíneo. Então, se eu fizer um exame de DNA entre o pai e o filho, havido de uma reprodução heteróloga, o exame de DNA não vai indicar a filiação, ele vai ser negativo para a filiação. Mas isso não significa que não exista filiação, porque a reprodução heteróloga é admitida dentro do nosso sistema jurídico. Então, apesar de existirem várias origens da filiação, várias origens, então, para o parentesco, não é necessário qualificar o parentesco. Então, não vou identificar que determinada pessoa é filho porque ela tem um vínculo biológico, porque tem um vínculo socioafetivo, porque ela tem um vínculo advindo de reprodução humana. Essas situações apenas fortalecem que há todas essas possibilidades em que o parentesco pode ser originado e que vão permitir o registro daquela pessoa como filho daquele pai. Permitir, então, o estabelecimento do vínculo de parentesco, mas não há uma qualificação. Então, não vou, por exemplo, chamar fulano como filho biológico ou como filho socioafetivo, senão para fundamentar a origem daquele parentesco. Mais uma vez, existente esse vínculo de parentesco, essa origem do parentesco não é relevante porque não há discriminação, não há diferença em relação a direitos que possam advir do vínculo de parentesco. No estudo do parentesco, a gente costuma classificar o parentesco em linha reta e em linha colateral. O parentesco em linha reta é aquele em que há a relação de ascendência e descendência. Então, há um vínculo com o tronco ancestral, uma relação de ancestralidade entre as pessoas. Então, são as relações do pai com os filhos, com os netos e bisnetos, a relação com os avós, com os bisavós, tataravós e etc. Não há limite de grau nessa relação de parentesco. Então, o grau de parentesco vai ao infinito, tanto quanto seja possível. A outra forma de parentesco é o parentesco na linha colateral. Os parentes pela linha colateral são consanguíneos também, mas que não descendem uns dos outros, e o vínculo de parentesco vai até o 4º grau. E aí é interessante aqui trazer que esses conceitos de parentesco na linha reta ou na linha colateral, se relacionando aí à ideia de ancestralidade, de descendência, todos esses conceitos foram desenvolvidos a partir de um vínculo biológico. Como já foi dito anteriormente, o parentesco pode ter outra origem e nós vamos utilizar essa divisão do parentesco da mesma forma quando ele se estabelecer a partir de outra origem. Dentro da linha colateral, existe essa divisão que tem um efeito prático importante, por isso tem que ser mencionada, que é a dos irmãos unilaterais e irmãos bilaterais. Os irmãos unilaterais são aqueles que têm como um vínculo ancestral comum apenas ou o pai ou a mãe, enquanto que o bilateral tem como vínculo de parentesco comum tanto o pai quanto a mãe. Então, filhos dos mesmos pais são irmãos bilaterais. Se a gente está lidando com irmãos que são irmãos apenas
porque têm em comum a mesma mãe, mas de pais diferentes, temos irmãos unilaterais. Essa classificação acabou se tornando relevante porque atualmente a gente tem uma quantidade muito maior de famílias recompostas, famílias que estão no segundo, terceiro casamento, união, e que têm outros filhos. E aí então essa figura do irmão unilateral acaba aparecendo com mais frequência até do que em outros tempos. E dentro do direito sucessório, essa divisão vai ser relevante porque há diferentes direitos sucessórios conforme o irmão seja bilateral ou unilateral. O parentesco por afinidade. No parentesco por afinidade, a gente tem a relação do cônjuge, do companheiro, com os parentes do outro. Ascendentes, descendentes e irmãos. Então, quando se decide pela união com alguém por casamento ou por união estável, dessa relação de conjugalidade vai ter um efeito que é a expansão do parentesco, que é o chamado parentesco por afinidade. Que nesse quadro a gente pode ver bem genericamente como que essas relações de parentesco se organizam. Então, eu tenho aqui, considerando eu como a pessoa que está sendo objeto aqui de estudo aqui do parentesco, essa pessoa tem filhos, tem netos, bisnetos, trinetos. Então, são todos descendentes, são todos parentes na linha reta descendente. Pais, avós, trisavós são parentes na linha reta ascendente. Na linha colateral, tem os irmãos, e aí a gente fala que é colateral porque a linha que une com esses parentes, ela não vai direto. Ela tem que encontrar um ascendente comum para que haja esse parentesco. Então, por exemplo, os irmãos têm em comum os pais. Então, eu vou subir para o pai, vou descer para o irmão. Daí eu vou contar os graus. Em relação ao irmão, tem-se o parentesco de segundo grau, porque eu vou contar pai 1, irmão 2. Em relação aos tios, eu vou contar 1 para o pai, 2 para os avós, 3 para os tios. Para os primos, 4. Os primos são parentes em quarto grau. Quando eu olho para os parentes do meu cônjuge, são todos parentes por afinidade. Então, os pais do meu cônjuge são meus sogros, os irmãos, meus cunhados, e assim conforme vai retratando esse quadro com a zona dos parentes por afinidade, aqui todos indicados. Então, quando eu quero identificar a relação de parentesco, basicamente, eu vou me centrar nessas zonas aqui. A zona dos descendentes, dos ascendentes, dos colaterais e dos parentes por afinidade. Então, com isso, a gente tem uma visão geral do parentesco dentro dessa categoria de vínculos que se estabelecem através do vínculo consanguíneo ou de outra origem. E agora eu vou trazer para vocês algumas situações que acabaram por ampliar ou desenvolver
esse aspecto do parentesco. E a primeira situação é a chamada família mosaico, família recomposta, quando então é a partir de uma segunda união, as pessoas que decidem pela segunda união, seja casamento ou união estável, já trazem também seus próprios filhos. Então a gente tem os meus filhos, os seus filhos e os nossos filhos, e todos integram uma mesma família. E aí a gente vai ter a importância muito grande do padrasto e da madrasta, que vão muitas vezes exercer a função de pai ou de mãe, ou, melhor ainda, se for o caso concreto, exercer essa função mesma própria de padrasto e madrasta, que, enfim, o fim do casamento ou da união estável não interfere na relação que se tenha com o próprio filho, de modo que, se a pessoa se separa já tendo filhos, com a nova união, nada deveria mudar em relação aos filhos. Mas quando a gente tem essa família recomposta e essa presença dos padrastas e madrastas, é possível, inclusive, que se adote o sobrenome do padrasto ou da madrasta. Isso foi uma modificação feita na Lei de Registros Públicos, que veio a beneficiar muito algumas pessoas que não tinham nenhum contato, e a presença, o exercício dessa função do pai ou da mãe biológicos aí na sua vida. E aí, então, a utilização do sobrenome do padrasto ou da madrasta passou a ser importante sob o ponto de vista do exercício da personalidade daquela pessoa. Então, isso é possível, e a existência dessa família mosaico acabou trazendo esse ganho aí para a estrutura do parentesco. Então, se torna filho. Ao adotar o nome, não significa que se torna filho, mas é mais um passo aí em relação a esse trato do parentesco. Uma outra situação que também vem modificando o que a gente tem estudado sobre parentesco é a multiparentalidade. Toda a estrutura do parentesco foi desenvolvida a partir da ideia que se tem um pai e uma mãe. Tanto que, como falei anteriormente, o parentesco foi pensado a partir do vínculo consanguíneo. Sendo que, com o desenvolvimento de uma nova origem da filiação a partir da socioafetividade, o que veio a ocorrer? Situações em que há, ao mesmo tempo, um vínculo consanguíneo e um vínculo socioafetivo. E para, então, compatibilizar esses dois vínculos da filiação, do parentesco, surgiu a ideia da multiparentalidade. Até então, se imaginava em uma possibilidade de escolher qual o vínculo mais importante para o filho, que detém o status de filiação. E aí, então, havia uma necessidade de escolha, ou o biológico, ou o socioafetivo. Com a multiparentalidade, passou-se a permitir a não escolha, ou a escolha pela manutenção dos dois vínculos. Então, a multiparentalidade veio a permitir que se tenha dois pais ou duas mães. E eu não estou falando aqui das famílias compostas por pessoas do mesmo sexo,
que também vieram a trazer uma revolução em termos de parentesco, quando passou-se a permitir que no registro civil constasse o nome de duas mulheres ou de dois homens, já que, naquele caso concreto, naquela família, havia, em verdade, dois pais ou duas mães. Não há uma menção específica, né, dentro do registro civil. O quadradinho não é pai e mãe, e sim filiação. Então lá ficam os nomes dos dois pais ou o nome das duas mães, e no caso da multiparentalidade vai ter dois pais e uma mãe, ou duas mães e um pai. E, claro, não é algo que seja a regra, mas pode ser muito importante em determinadas situações, e já se viu, por exemplo, situações de falecimento de um dos pais e com a intenção de adoção por parte daquele que cuida, né? Ou registro, agora já é possível o registro por sócio-afetividade. E aí, então, ao invés de romper com o vínculo anterior, se mantém o vínculo já existente e apenas se acresce um novo vínculo de parentesco para aquela pessoa. Não é para se criar uma nova múltipla parentalidade, mas para se reconhecer numa família que essa situação existe e então se oficializar, se registrar a presença de múltipla parentalidade. Na gestação de substituição, a gente também observa uma situação bem diferente do que o parentesco estudado tradicionalmente traz, porque na gestação de substituição você tem uma mulher que cede o seu útero para gerar o filho de outra mulher, ou de outro casal. E aí, então, a partir desse negócio, ao nascer o filho, vai se entregar aquele filho aos pais que sejam genéticos, biológicos, e vai se excluir a maternidade daquela que gerou a criança. Então, aquela máxima da filiação, que é mater sempre certa est, ou seja, a mãe é sempre certa, na gestação de substituição é afastada, porque a presunção de que a mãe é aquela que participa do parto não existe. A mãe é aquela que teve a autonomia parental de realizar, através da reprodução assistida, utilizando-se da técnica de gestação de substituição, o seu plano, né, de vida, de ter filhos aí realizado. Então, nas relações de parentesco que decorrem da gestação de substituição, a gente tem uma situação também peculiar, porque a mãe gestacional ela não vai ter nenhum vínculo de parentesco com aquele com aquele filho. E aí, por fim, eu queria trazer aqui esse comentário sobre o parentesco, uma ideia do direito sistêmico. Cada vez mais, dentro das relações familiares, se estuda o chamado direito sistêmico. E aqui eu trago uma fala que diz que 65% das causas dos conflitos humanos são, segundo Bert Hellinger, que foi um dos precursores da ideia do direito sistêmicos, isto é, estão relacionados aos nossos sistemas familiares e são causados pelas violações das leis inconscientes que atuam nesses sistemas. Então, o direito sistêmico, ele parte da ideia de sistema familiar. Então, a gente viu
ali no slide atrás aquele quadro com os vários vínculos de parentesco, e esses slides, eles parecem, esse slide do vínculo de parentesco, vou botar ele aqui de volta, ele parece bastante estático, né? Porque ele tem ali, ele serve um pouco para a gente ver os vínculos, se há o vínculo, qual é o grau de parentesco, porque dependendo do grau, vai se ter um ou outro direito. Mas o que o direito sistêmico diz é que todo o sistema familiar, ele é relevante, e diante de um conflito familiar entre, por exemplo, pai e filho, deve-se olhar não só o pai e o filho, mas olhar o sistema como um todo, se abrir o campo de visão. E aí eu vou passar aqui para a ideia do genograma, que é muito utilizada a partir dessa ideia do sistema familiar. Ali a gente viu, né, a gente quando estuda o direito, geralmente a gente faz uma árvore para verificar os ascendentes, os descendentes, os colaterais, identificar quem são os parentes, tanto em linha reta quanto linha colateral. E o genograma, que é uma ferramenta utilizada muito na terapia da família, como aqui o slide coloca, genograma familiar é uma representação gráfica que mostra o desenho, o mapa da família, também chamado de genetograma. Trata-se de um instrumento amplamente utilizado na terapia familiar, na formação de terapeutas familiares, na atenção primária à saúde. E, recentemente, sua aplicação tem sido difundida em pesquisas sobre a família. Então, o que eu posso dizer para vocês? Que o direito sistêmico, ele tem crescido bastante como uma ferramenta a mais para quem atua na prática do direito de família, dentro da advocacia da família e na resolução, na gestão e na resolução de conflitos familiares. E o genograma também, porque a partir do genograma, a gente pode estudar, aprofundar um pouco a história da família e, a partir da história dessa família, ver quais são as questões que efetivamente importam naquele conflito familiar. Coloquei aqui só para a gente conhecer um pouco os desenhos que são utilizados no genograma, assim como na árvore genealógica que a gente costuma colocar as bolinhas e para verificar as pessoas que são casadas, os filhos, os ascendentes, os descendentes e colaterais. Também há essa representação gráfica no genograma, inclusive identificando os relacionamentos. Olha só, como exemplo, relacionamento distante ou conflituoso, ou um rompimento. Então, muitas vezes, até as causas de um conflito familiar que está sendo identificado hoje estão relacionadas a uma questão de um antepassado que vem se repetindo. Às vezes, a tomada de consciência dessa situação pode ser uma luz ali na resolução daquele conflito. Daí porque cada vez mais os advogados de família também têm trabalhado de uma forma multidisciplinar, utilizando-se aí de uma equipe ou mesmo de um apoio de terapeutas para que possam, de uma maneira mais efetiva, tratar não só o direito, mas os conflitos familiares de uma maneira bastante profunda. Espero que tenham gostado desse comentário acerca do parentesco e nos vemos no próximo comentário aqui no Comentar Direito.